A atualidade vivida ao pormenor. Os temas da atualidade. As pessoas em destaque. Em entrevista. Aqui nesta rádio. Muito boa tarde, bem-vindos a este especial informação nesta quarta-feira, 13 de setembro de 2023, no dia em que aconteceu o discurso sobre o Estado da União Europeia da Presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o programa anual aqui na JMFM 88.8, só teu uma abordagem sobre este discurso que aconteceu esta manhã em Estrasburgo, com convidados deste programa, Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Jacques Delors, e Marco Teles, gestor do Europe Direct Madeira, numa emissão hoje especial, vivida e transmitida a partir do Il Vivaldi, a quem desde já agradecemos por nos terem cedido mais uma vez este fantástico espaço. Começo, obviamente, este programa para essa análise ao discurso de von der Leyen e precisamente com aquela que foi a última frase do discurso. Este é o momento da Europa responder ao chamamento da história. A frase que terminou o discurso, Marco Teles, boa tarde. Tudo aquilo que a Presidente da Comissão Europeia disse quase que está resumida aqui nesta frase. É verdade, eu tenho que confessar que escapou-me essa frase no final do discurso. Foi exatamente na altura que me tive que ausentar, mas sim, o Miguel tem razão. Efetivamente este discurso anual faz, à semelhança dos anteriores, procura fazer o balanço daquilo que foi o trabalho da Comissão ao longo deste último ano e, obviamente, Ursula von der Leyen tentou também fazer um pouco uma antevisão do que será o programa da Comissão até, digamos, que os próximos 9 meses, ou os 300 dias que ela falava no início do discurso, porque não podemos de facto esquecer que em 2024 nós temos as eleições europeias já agendadas para o mês de junho e, portanto, este discurso também ganhou uma atenção, digamos, especial no sentido de ser o último deste mandato atual, deste mandato, exatamente. Mas olhando de uma forma geral para o discurso da Presidente da Comissão Europeia, e olhando para aquilo que tem sido o discurso ao longo deste mandato, este foi um discurso mais completo. Há quem apelide este discurso como já de recandidatura ou de, enfim, já de preparar um novo mandato. Não tenho essa leitura. Quem acompanhou os discursos dos anos anteriores percebe que há aqui uma continuidade, há um alinhamento, não difere muito da estratégia das intervenções dos outros anos. Portanto, e porque é que acho que também não é propriamente uma questão de recandidatura, porque, se me permitiste, de facto, em 9 meses muita coisa acontece e nós temos essa experiência que, de facto, ao nível da União Europeia e no mundo em geral, o mundo de facto dá muitas voltas, as coisas sucedem quanto menos se espera e, portanto, eu diria que é de facto muito cedo, embora nos corredores se vá falando realmente desta possibilidade de recondução de Ursula von der Leyen outra vez à frente da Comissão Europeia. Mas acho que foi efetivamente um discurso sem essa preocupação. Foi feito um balanço muito concreto daquilo que a Comissão efetivamente fez neste ano. Foi feito também um bocadinho a perspectiva daquilo que foi prometido no início do mandato e aquilo que ainda falta fazer e, portanto, Ursula von der Leyen também assumiu que alguns dossiês importantes, como seja, por exemplo, algumas questões relacionadas com o Pacto Ecológico Europeu, que já teve o seu arranque, mas é um dossiê que não está completamente fechado, como, por exemplo, outros sensíveis, como a questão da migração e, portanto, eu vi ali um discurso de compromisso para também poder encerrar as promessas feitas e o seu programa da Comissão para este período de 2020 a 2024. Doutora Ana Rita Barros, obviamente começo também por saber a sua opinião deste discurso, tendo obviamente os temas mais ou menos definidos, não houve surpresa, digamos assim, daquilo que a Presidente apresentou ao longo da sua intervenção. Obviamente que a Ucrânia estaria obviamente no centro
centro das atenções, a situação na Europa, por consequência também na guerra da Europa, e a tal preocupação pela sustentabilidade ambiental por uma Presidente que, fiz questão de sublinhar, foi avó por 3 vezes durante o seu mandato, portanto também já olha para o futuro dos netos, e essa preocupação ambiental foi bem dominante no seu discurso. Sim, teve esse aspecto, teve também o aspecto muito económico. É uma grande preocupação com a economia, e esse chamamento da história foi um chamamento referido inteiramente ao alargamento. Eu penso que foi isso que a Presidente Ursula von der Leyen quer dizer, porque ela acabou o seu discurso dizendo: a história chama-nos a trabalhar na conclusão da nossa União, e essa conclusão é o alargamento a 30 ou mais Estados-membros. Ela referiu isso muito bem, o dígito 30, esse cardinal foi muito referido. E o alargamento está aí. É importante. Penso que é importante porquê? Porque há poucos anos, mesmo antes do início do mandato da Presidente von der Leyen, falar em alargamento era uma coisa impensável. Recordemos que o último alargamento disse em 2013. Portanto, 10 anos. Nunca mais houve alargamentos. E era impensável porquê? Porque há países com grande peso na União Europeia, como é o caso da França, países fundadores, que não queriam falar nesse aspecto. Hoje em dia o alargamento tem um consenso. É consensual, mas, embora sensível. Mas a necessidade desse alargamento, será que não vem na sequência daquilo que ela própria chamou de uma nova união geopolítica, depois desta agressão, como ela própria identificou, da Rússia, perante uma China assertiva? Será que não resulta, de facto, desta união geopolítica que nasceu, que ela diz que nasceu uma nova união geopolítica? Logicamente que sim. Porque mesmo esses Estados-membros que eram sensíveis ao alargamento, depois da invasão da Ucrânia, tomaram uma posição completamente diferente. Portanto, a entrada da Ucrânia, penso que é um dado adquirido, uma questão de tempo. Menos tempo do que se previa inicialmente, mas uma questão de tempo, mas também a entrada dos Estados-membros. Quando ela diz que a Ucrânia vai entrar numa união alargada a 30, já está a prever mais 3 Estados-membros, e que serão, portanto, os Estados dos Moldávia, Estados dos Balcãs, e eventualmente rever a posição relativamente ao candidato mais antigo, que é a Turquia, porque a Turquia tem tido o tal papel geopolítico e geoestratégico fundamental, tanto na negociação e na mediação, que às vezes varia de um dia para o outro, mas pronto, tanto na negociação e mediação com a Rússia, vimos o caso dos cereais, como na questão da migração, que é uma questão, enfim, que temos que pôr o dedo, talvez a questão mais problemática, que a Ursula von der Leyen também falou, mas tem tido ali um papel fundamental relativamente às negociações com a União Europeia e à passagem dos migrantes, quer para a Grécia, quer para o Mediterrâneo. Marco Teles, sobre esta nova união geopolítica, é isso que leva a se pensar no alargamento da União Europeia? Tem também essa opinião? Sim, subscrevo completamente o que a doutora Ana Rita estava a referir, e acrescentaria só também, não é só toda a dinâmica interna que também se está a alterar, mas esta dinâmica também é uma resposta à nova ordem mundial que nós temos, e portanto aqui também entra um elemento muito importante, e que foi de resto referido por diversas vezes no discurso, que é a questão da China, não é? Portanto, o peso que a China tem à escala mundial, a interferência que a China também tem no desenvolvimento europeu, e aliás foi feito referências muito claras à questão da China, nomeadamente Ursula von der Leyen referia a questão... investigação aos subsídios. Exatamente, a questão da investigação aos auxílios estatais, e ela referiu-se especificamente a, digamos, esta invasão de viaturas elétricas de fabrico chinês que aparecem no mercado europeu a preços muito mais baixos, mas que são preços, como ela dizia, artificialmente baixos, portanto decorrem desses apoios estatais, e que distorce o mercado. Acaba por distorcer o mercado. E portanto esta será uma situação, embora é bom também que se recorde que ela também referiu que não faz sentido hoje em dia nós pensarmos numa União Europeia sem considerar a China. Portanto, este diálogo com a China temos que manter. Aliás, tem no final do ano, creio que está agendado para o final do ano, a Cimeira União Europeia-China, e onde certamente este tema também há de vir ao de cima. Aliás,
é algo também recorrente, que já tem acontecido no passado por outras razões, e portanto este diálogo com a China tem que continuar a haver para bem das partes, não é? Mas foi uma forma, porventura, de já avisar que essa cimeira a acontecer no final do ano. Já há preocupações da União Europeia a levar à cimeira. Exatamente, ali pelo menos este ponto quente vai ser com certeza colocado em cima da mesa. Tem essa ideia, doutora? Sim, é até porque o aspecto económico e o aspecto da concorrência e da competitividade europeia estão em cima da mesa. Porque a Europa, nos últimos anos, dedicou-se muito aos serviços e descurou a indústria. E é isso que é também importante falar. A indústria não se revitaliza assim de um momento para o outro como o comércio. É difícil criar uma empresa, até ela produzir, tem todos os canais de distribuição, tem todas as cadeias de abastecimento, tem a cadeia de produção. Não é tão fácil como outra atividade qualquer. E ela falou exatamente nisso, falou que a indústria é importante e eu penso que é isso, não podemos depender dos componentes chineses nem de outras matérias, tanto é que falou num relatório que tinha sido pedido ao Mário Draghi, exatamente sobre matérias-primas críticas. É fundamental, é um aspecto que é importante com a economia. Falou também nos aspectos das competências, da falta de mão de obra, da insuficiência de mão de obra e da inflação. 3 aspectos importantes, literalmente económicos, não é? Que têm que ser equacionados e que têm que estar na ordem do dia da União Europeia para já. Portanto, esse problema relativamente à China já vem desde há muito tempo. Não foi agora que a União Europeia foi avisada. Simplesmente não tem produzido os efeitos necessários. A União Europeia nunca devia ter deslocalizado o que deslocalizou, há uns anos a esta parte, nem se tornar uma zona de serviços. Porque a indústria é fundamental. Onde está a indústria está a riqueza. Nós vemos isso até nos países e na distribuição, não é? E é importante reequacionar essa parte. De resto, esta é uma União Europeia diferente, sobretudo depois da guerra da Ucrânia, e ela própria fez questão de sublinhar que é uma Europa mais dependente, nomeadamente em setores críticos como a questão da energia, que muitos países europeus até pensavam que o inverno poderia ser muito mais complicado e não o foi. Não foi o ano passado por causa das temperaturas, claro. Mas não quer dizer que este ano não seja. Aliás, a União Europeia já está a abastecer-se, alguns Estados-membros abastecer-se de gás, exatamente para prever o que pode aí vir no inverno. Mas esta União Europeia é completamente diferente da União Europeia em que a Presidente Ursula von der Leyen iniciou as suas funções no final de 2019. Completamente diferente, não é? Temos uma pandemia, crise sanitária pelo meio e temos a crise, portanto, enfim, do conflito, não é? Para não chamar a uma outra coisa. Tanto é que o aspecto militar, o aspecto de defesa, que era impensável falar-se antes de 2019, hoje em dia está na ordem do dia, não é? Portanto, a questão da segurança é uma questão fundamental em vários aspectos, e a segurança não estamos a falar só de segurança militar, estamos a falar de segurança em vários aspectos, não é? Tem a ver com a segurança até na comunicação, tem a ver com a segurança tecnológica, tem a ver com a segurança económica, tem a ver com a segurança digital e tem a ver fundamentalmente com a defesa, não é? A segurança é um todo, digamos que a segurança humana, não é? Nesses vários aspectos que tem que ser aqui vincada e que é uma preocupação atual da União Europeia. Marco Teles, esperava-se um pouco mais, permita-me a expressão, de maior agressividade em relação a Putin no discurso de von der Leyen. Ela acaba por dizer que Putin usou o gás como arma. Eu sei ela foi clara, não é a primeira vez que ela diz, e efetivamente isso correspondeu à verdade. O gás, como sabe, estamos a falar de uma fonte de energia muito importante nos países do norte e do leste europeu, nomeadamente para a questão do aquecimento, como se falou aqui, e de facto a Rússia utilizou nesse momento a questão do gás
porque realmente nós tínhamos uma dependência muito grande. Repara, nós em apenas um ano, a União Europeia reduziu a dependência, a importação de gás, que era na casa dos 50 e muito por cento, 52, 53, para 8% apenas, sendo que agora o principal fornecedor já é a Noruega e já não é a Rússia. Também tivemos aqui uns ganhos muito grandes com a queda da procura em cerca de 7%. Isso decorre também de algum cuidado, de alguma sensibilização também para uma redução dos gastos. Portanto, tudo isto numa lógica que é algo que me parece aqui muito importante, que é a recuperação da nossa independência energética, que é uma coisa que realmente uns anos atrás nós não nos preocupávamos, quer dizer, se havia petróleo na Rússia, havia gás na Rússia, ali ao lado a gente vai lá e compra. Agora há este cuidado e também as energias renováveis. É bom que se diga que há meia dúzia de anos atrás ainda achávamos que seria uma espécie de milagre, que era uma pura fantasia nós conseguirmos produzir energia em quantidades suficientes através do vento ou do sol ou das renováveis. Hoje isso é um fator realmente, uma realidade completa. Portanto, nós já temos situações, por exemplo, em 2022, da União Europeia, 39% da eletricidade produzida já o foi feito através das energias renováveis. E nós, em dado momento, inclusive no nosso país, já conseguimos, em determinados dias, na alturas em que há disponibilidade hídrica e onde também o vento sopra com mais intensidade, nós conseguimos quase uma produção total através das renováveis. Portanto, isto já não é ficção científica, nós de facto podemos apostar e, aliás, isso foi, digamos, eu não vou dizer o aspecto positivo, porque de facto a guerra não trouxe, a invasão russa não se pode considerar aqui nada de positivo, mas isto fez-nos pelo menos despertar para este problema da energia e acelerou algo que já estava previsto no Pacto Ecológico, que era esta aposta nas energias renováveis. Tudo isto fez acelerar realmente esse investimento e os resultados estão aí. Hoje estamos menos dependentes do exterior no que toca às fontes de energia. Aliás, ela própria destaca o facto enfim, do preço em termos de gás que andou nos 300 euros por megawatt e agora baixou drasticamente. Exatamente. Portanto, e que lá está, no fundo, a consequência dessa aposta nas renováveis, é também a consequência de uma moderação no consumo, que é algo também, nós todos, acho que começamos cada vez mais a ter essa preocupação, seja pela questão financeira que sentimos no bolso e esse impacto do subida da energia, seja também pela preocupação ambiental. Acho que é natural que hoje toda a gente tenha uma preocupações acrescidas com as poupanças também energéticas, sabendo que poupar energia hoje também significa poupar na carteira, como é óbvio. Neste aspecto, considera que a União Europeia está no bom caminho ou poderíamos estar mais adiantados, doutor? Relativamente a estas questões da poupança, sobretudo na questão da energia, do gás? Acho que sim, tem sido feita uma campanha útil nesse aspecto, embora nunca suficiente. É preciso sempre relembrar que os gastos de energia estão em tudo, não é? E que têm que ser assegurados. E que a dependência, portanto, de uma região principalmente, olha, o caso de Portugal e Espanha, que não produzem, não têm esses recursos energéticos e que dependem, em termos orçamentais, de outras fontes. Isso é extremamente importante. Isso não quer demais reavivar as campanhas relativamente ao consumo. Mas voltando um bocadinho ao gás, é preciso ver que a União Europeia ainda depende muito do gás russo e que a Gazprom tem estado fora das sanções atribuídas nestas medidas. Portanto, alguma coisa que quero dizer é que nós dependemos ainda muito dali. Portanto, ainda tem muito que ser feito nesse aspecto. Pois, o caminho faz caminhando. Exatamente. A questão ambiental foi outra das questões, mesmo contra aquilo que é algumas opiniões dentro do próprio grupo do PPE de von der Leyen. O Green Deal é de facto um tema, ou foi um tema abordado com preocupações da Presidente. Chegou mesmo a dizer que a modernização e a descarbonização são compatíveis. Portanto, Marco. E são. Acho que isso hoje em dia é perfeitamente aceito. Só quem não quiser aceitar realmente a realidade é que pode negar. Portanto, realmente durante muito tempo havia esta questão de, apostar no ambiente e ter a preocupação ecológica significa reduzir a rentabilidade, reduzir os ganhos e de facto nós podemos evoluir e ter essa preocupação. E como o Miguel referia, e bem,
Não vamos esquecer que em 2019 a grande bandeira de Ursula von der Leyen, quando iniciou o seu mandato, era de facto a transição digital, a transição energética e este Pacto Ecológico Europeu, ou Green Deal. O Pacto Ecológico Europeu só não arrancou com mais força, digamos assim, no início do mandato, porque entretanto apareceu aqui um vírus que se sobrepôs a toda esta intenção e toda esta preocupação com a questão ambiental, mas ainda assim, tirando 2020, 2021, um período mais crítico, tem-se notado, ou tem-se registado grandes avanços na questão do Pacto Ecológico. Não é como se sabe, um dossiê que esteja totalmente encerrado, não está. Mas temos avanços muito significativos. Recordo que, por exemplo, esta situação de nós reduzirmos as emissões de CO2 a 55% até 2035, de maneira a chegarmos àquela meta mais ambiciosa, que é a neutralidade climática em 2050, neste momento nós já temos uma lei do clima aprovada e, portanto, isto já não é um ato de boa vontade ou de boa fé dos Estados-membros querer respeitar ou não essas metas, mas isto é uma lei, isto é vinculativo. Portanto, todos os Estados-membros estão efetivamente obrigados a cumprir estas metas, sejam as intercalares que foram definidas, já para 2030 e 2035, sejam aquelas que estão definidas para 2050. E, portanto, o que se tem visto é que, de facto, os Estados-membros, uns mais avançados, outros ainda com algum atraso, mas tudo caminha nesta direção da neutralidade climática. Não há, de facto, diria, outro caminho. Basta, aliás, nós pensarmos o que foi este verão, com ondas de calor, novamente com cheias, com chuvas muito intensas, incêndios um pouco por todo o lado. A Grécia e a Espanha foram particularmente afetados este verão, mas acho que já ninguém tem dúvidas, qualquer tipo de dúvida sobre o impacto das alterações climáticas e que nós de facto temos de fazer alguma coisa, não é? Doutora, não é um Green Deal que, enfim, que haja consenso, apesar de tudo. Há opiniões diferentes, nomeadamente na questão com os agricultores, ao ponto da própria Presidente dizer que é preciso homenagear os agricultores. É preciso homenagear os agricultores, mas dizer também, sobretudo, que há que haver mais diálogo e menos polarização. Portanto, apelando a esse consenso em torno de um objetivo comum. E apelando também aos membros do Parlamento Europeu que lá estavam, que nós já sabemos que há uma ala mais conservadora que não é favorável ao Green Deal nestas condições, que era diálogo, não é? Mas esse aspecto da agricultura é fundamental. Também um dos aspectos que não foi muito cuidado nos últimos tempos, e aqui reconhecendo, penso que nas entrelinhas, a Presidente von der Leyen reconhece a dependência alimentar europeia. Dependência alimentar europeia, que se viu agora bem relativamente aos cereais e que tem a ver também não só com os bens em si, mas com a segurança. É a segurança do abastecimento da Europa que pode estar em questão se esta situação se protelar, como parece que vai acontecer. E acho que isso é importante, valorizarmos a agricultura, valorizarmos os terrenos agrícolas, valorizarmos, sabermos muito bem dividir o que é para a construção, o que é para a área industrial, o que é para a agricultura, não ocupar terrenos férteis com outras finalidades. Penso que essa é uma preocupação a nível europeu e até a nível local e regional. Marco, relativamente a estas alterações climáticas, fica também essa frase forte de que von der Leyen reconhece que este é um planeta que está a ferver. Ursula von der Leyen reconheceu, utilizou essa expressão de um planeta a ferver, e as Nações Unidas também, pela voz de António Guterres, falava numa expressão nova da ebulição global, em vez do aquecimento global também. E o próprio IPCC, o painel intergovernamental formado por cientistas, por pessoas independentes, não são políticos que estão ali incluídos, todos alertam efetivamente para uma questão, para esta urgência de nós mudarmos comportamentos. As metas que se tinha definido no Tratado de Paris, no Acordo de Paris, que se não queria aumentar em 1,5 graus o aquecimento global, pelos vistos isso já passou, quer dizer, muito possivelmente nós vamos superar, já se fala eventualmente 2,5 até o final do século, que seria, em termos de impacto, uma coisa absolutamente assustadora, mas
Bom, isto são evidências. Eu acho, de facto, estas questões do clima, chegamos realmente a um ponto que simplesmente a gente não pode negar. Quer dizer, é algo que está à frente de todos, não vale a pena estar a tentar tapar o sol com uma peneira, porque o problema existe, não é? A menos que sejamos todos Donald Trump, não é? Que achamos que o aquecimento global é uma ficção e coisas do género, não é? Mas, de facto, os números estão aí, os resultados estão aí, e isto implica realmente mudar comportamentos e fazer alguma coisa. E eu acho que isso é que é a grande mudança, porque, de facto, normalmente as questões do ambiente havia sempre uma grande preocupação e uma grande solidariedade com este tipo de problema. Mas daí até passar à prática vai uma diferença muito grande. E acho que entramos agora realmente numa era nova em que de facto começa-se a ver mudanças a diversos níveis, seja no transporte, seja no tipo de construção de casas também, seja nas eficiências energéticas dos prédios. Quer dizer, há uma série de medidas que se pode tomar, quer dizer, não é só agora trabalhar diretamente num setor, são vários que no seu conjunto vão permitir de facto nós eventualmente chegarmos a esta meta de 2050 da tal neutralidade climática. E esperar também, Miguel, só para concluir, que outros no planeta façam o mesmo, porque também nós temos que pensar que nesta questão das alterações climáticas é do planeta que nós estamos a falar, e por mais que a União Europeia esteja na linha da frente e que seja realmente, e queira ser pioneira, e eu acho que é, não é? E que dê o exemplo, nós precisamos da colaboração de todos, e também temos de ter aqui a consciência que há países que estão a sofrer na pele o problema das alterações climáticas e que não foram propriamente eles os causadores, pelo menos em termos de poluição. E, portanto, tem que haver aqui uma ajuda, temos que perceber que todos têm que colaborar, mas têm que colaborar de forma diferenciada. E, se calhar, os países mais ricos vão ter que, forçosamente, ajudar os mais pobres e que estão a sofrer, por vezes, mais ainda do que os países ricos, este problema das alterações. Doutora Ana Rita, não sei se estava a abanar a cabeça. Sim, estava a concordar, exatamente. O problema é que esses países muitas vezes têm os recursos. Tem alguns recursos de matérias-primas que nós não temos, não é? Exatamente. E que nós dependemos desses países, mas é importante, ainda hoje, aquelas chuvas na Líbia, penso que toda a gente viu, né, transformando o deserto em lagos, é sintomático que não é toda a bacia do Mediterrâneo, não é? O problema é que os países mais desenvolvidos são os mais poluidores, não é proporcional. E nós não abdicamos de muita coisa relativamente ao bem-estar, compensando a parte climática. Né? Exatamente. É preciso convencer, e é preciso convencer as gerações mais novas. Sim, que são muito mais ansiosas de informação, mas que muitas vezes não tiveram alguma experiência que se tinha antigamente de poupar, de reciclar, de reutilizar, enfim, de não gastar determinadas coisas, enfim, acho que é importante. Falamos de outros países e ficou também subjacente no discurso de van der Leyen a preocupação, aliás, e a acusação também, Marco, de que a Rússia estaria a influenciar países de África. Ficou essa preocupação, sobretudo alguns conflitos que vão surgindo em alguns países do continente africano. Mas isso, Miguel, não sendo eu perito na matéria, mas quer dizer, bom, mas quem é que efetivamente não influencia ninguém? Quer dizer, toda a gente tenta de uma forma ou de outra, e são os blocos a funcionar, claro. E portanto é perfeitamente natural. Bom, é recuarmos um bocadinho na história e vermos tudo o que está para trás. Evidente. Da mesma forma como nós temos países africanos que estão mais ligados aos países europeus e que nós também, pela proximidade, pela ligação histórica, também procuramos manter essa influência e, portanto, isso faz parte, eu diria que faz parte do jogo político, é perfeitamente normal e, portanto, essa sensibilidade que ela focou para o problema da Rússia é perfeitamente normal. Perfeitamente normal. Muito bem. Em termos sociais, falou-se também do emprego, há também essa nota, essa frase que ficou bem marcada, em vez de milhões de pessoas à procura de empregos, há milhões de empregos à procura de pessoas. Isto parece um contrassenso, não é? Um contrassenso. É a insuficiência de mão de obra. Não só mão de obra qualificada, mas mão de obra em si.
Nós sentimos isso em todos os sectores, claro, mesmo aqui na região. E isso, mas deu soluções. A Presidente deu aqui 3 soluções, para, ou pelo menos indicações que podiam ser, passando pela migração qualificada, a negociação coletiva, a renegociação coletiva, portanto, passa por aí? Passa um pouco por aí. Portanto, a migração qualificada já tem sido uma solução apontada pela União Europeia para esse recurso, e nós sabemos disso, mas muitas vezes não chega. E é preciso vir a países que não são sensíveis às migrações, não é? E, portanto, se é um problema europeu, temos que resolver as migrações no todo. Passa também pela renegociação, mas passa também por aquilo que foi anunciado, a Cimeira dos Parceiros Sociais. Juntar empregadores e juntar sindicatos para realizar ainda este ano, portanto é uma coisa que será rápida, em Val do Chase, replicando aquilo que fez Jacques Delors há 40 anos, onde lançou o debate social. E é esse debate social com os parceiros sociais que a Presidente von der Leyen preconizou e que é importante, mas que não resolve o problema de empregabilidade qualificada de um dia para o outro, não é? Isso tem muito a ver com a formação. Já vinha esse problema vinha a ser apontado há imenso tempo. Há muitos anos que se falava que era para preparar as gerações para aquilo que o mercado necessitava, porque havia muitos desempregados, mas nem todos tinham as qualificações que o mercado necessitava. Hoje em dia, nem uma coisa nem outra, não é? Nós vemos que há de facto falta de mão de obra, e mão de obra em sectores fundamentais da atividade, no caso do turismo, no caso, enfim, da indústria propriamente dita, e é preciso a Europa dar a volta, porque a Europa tem um grande problema demográfico, que tem uma população envelhecida, esse é o problema fundamental. Foi também foi uma das acusações, não sei de qual dos membros, não me recordo, mas de qualquer forma, logo depois do discurso dos líderes parlamentares, que foi precisamente o facto de von der Leyen não ter abordado esta questão da demografia, portanto, que é um problema que também assola a Europa. É um problema gravíssimo. Esta questão que a doutora Ana Rita falava, de facto, em termos de competitividade europeia, a escassez de mão de obra é um problema, de facto. Depois da mão de obra que nós temos, há outro problema, que as pequenas e médias empresas, saiu agora um estudo do Eurobarómetro, 82% destas pequenas e médias empresas afirmam que, de facto, que os seus operários, os seus funcionários não têm as competências todas que seriam desejáveis para um modelo de negócio que elas têm em funcionamento. Portanto, a parte da formação, do desenvolvimento de novas competências, até porque também estamos num período de transição digital e, portanto, é perfeitamente normal que funcionários de uma certa geração depois tenham que fazer a sua requalificação ou que tenham que desenvolver novas habilidades, novas competências para fazer face aos novos tempos. Mas o que o Miguel referia é muito importante, que é a questão do envelhecimento demográfico, que é, a meu ver, um dos principais problemas que a Europa tem. Eu diria que é quase transversal, não apanha todos os países da mesma forma, mas, por exemplo, Portugal, como sabe, é daqueles Estados-membros que têm realmente aqui um problema do investimento bastante acentuado, e isto tem impactos muito grandes no desenvolvimento da sociedade, no desenvolvimento da economia, e não é de fácil resolução, porque, efetivamente, repare, não é de agora que se fala da situação do envelhecimento. Eu até costumo dizer, a brincar, que se calhar no ano passado, em 2022, em vez do ano europeu da juventude, vimos para o ano europeu do idoso. Quer dizer, aliás, já houve no passado o ano europeu para o envelhecimento ativo, se não me recordo, se não me falha a memória, creio que era essa a designação. Mas de facto, se calhar, já começa a fazer sentido outra vez retomarmos com mais intensidade este problema do envelhecimento, porque isto não se consegue contrariar de um dia para o outro. Claro que também podemos ligar isto, e há quem faça a ponte, que é, mas então como é que é, então, e a União Europeia, com tanta carência de mão de obra e com um envelhecimento tão evidente, não será aqui saudável e benéfico abrir realmente os portões à questão das migrações? E entramos aqui neste dilema, por um lado, resolver o problema demográfico puro e duro, não é? É quase estatístico e resolvia-se por essa questão, só que isto também não é tão simples quanto isto, porque realmente nós precisamos de mão de obra, mas como dizia a doutora Ana Rita, mas essa mão de obra que a gente quer é também a mão de obra qualificada, e muitos destes migrantes que estão a chegar não têm propriamente esta qualificação. E o Miguel com certeza apanhou também esta notícia, mas hoje de manhã dava-se conta que em 24 horas em Lampedusa apareceram 5 mil
migrantes, isto em apenas 24 horas. Falamos de uma ilha que tem 6 mil habitantes. Quer dizer, isto é completamente impossível de fazer uma gestão de números desta ordem de grandeza, quer dizer, portanto, não é fácil, não se trata aqui, às vezes vemos a questão da migração, bom, vamos recebê-los, abrir as portas, isto também não é bem assim, porque chegam sem documentos, chegam muitas das vezes sem qualquer tipo de identificação e, portanto, todo este processo é um processo complexo e por isso, a meu ver, será porventura o dossiê a nível da União Europeia que continua ainda mais atrasado no que toca às soluções, que, enfim, já foram apresentadas, mas não têm tido 100% de aceitação. Doutora, se calhar é por causa disso que a Presidente desafia a tal formação do novo Pacto para a Migração e o Asilo. Sim, apelou, mas é preciso ver o que ela referiu a unidade dos parceiros. Não indicou soluções. E nós sabemos que há, de facto, pelo menos 2 Estados-membros que são literalmente contra a entrada de migrantes e que o Pacto de 2015 não foi bem sucedido, que este acordo recente anunciado já no início deste ano também não parece ter muita aceitação e este talvez seja, concordo com o Marco, o maior problema a ser gerido pela Comissão nestes 9 meses e que irá ficar para a Comissão seguinte, certamente, que é exatamente as migrações são um problema muitíssimo complicado. E muito complicado para os países de entrada, o caso da Itália e da Grécia, mas também complicado para os outros Estados-membros. Já temos que começar por uma política de natalidade, mas que só produz efeitos a 20 anos, não é? Os países nórdicos fizeram isso com sucesso, alguns deles, a Dinamarca e a Suécia, mas não é uma solução de imediato. Já estamos atrasados? Completamente. Nós, então, em Portugal, sim, completamente atrasados. Completamente. Estas medidas são medidas de longo prazo, é preciso ter visão para o futuro, claro. Senão não chegamos lá. Falamos de problemas que são reconhecidos, são conhecidos, são discutidos, mas há um problema que também é abordado pela Presidente da Comissão Europeia, que, enfim, não sendo muito conhecido, vai deixando receios, que é a inteligência artificial. Outro dos temas, Marco, que a Presidente da Comissão Europeia, que disse que a inteligência artificial deve se centrar no ser humano, transparente e responsável. E acrescento outra coisa, é que devemos garantir a soberania europeia em termos tecnológicos, nomeadamente nas tecnologias críticas e emergentes. Há receios. E de facto, exatamente, a inteligência artificial é daquelas coisas absolutamente fabulosas, mas que assusta. A mim assusta-me. Eu confesso, eu acho que é algo absolutamente fantástico, que não podemos pôr de lado. Não seria nada inteligente não aproveitar esta tecnologia, mas é algo que, sendo novo e que não se sabe até onde é que pode ir, tem que ser muito bem, não vou dizer controlado, mas muito bem acompanhado. E inclusivamente Ursula von der Leyen dizia que se calhar fazia sentido criar-se para o acompanhamento da inteligência artificial um comitê, o semelhante àquilo que existe para acompanhar as alterações climáticas, que é o tal painel intergovernamental, o IPCC. Portanto, criar aqui uma entidade que não seja propriamente política, que não dependa diretamente aqui da Comissão, e aliás uma entidade que fosse também internacional, porque isto é um problema que interessa também, nomeadamente aos Estados Unidos, por exemplo, mas que criasse aqui algumas balizas e que orientasse. E ela definia-se muito bem, portanto as preocupações seriam ao nível da segurança, da governação e da orientação. A segurança, como o Miguel dizia, no sentido de centrar a inteligência artificial no ser humano, mas de uma forma transparente e responsável. Na questão da governação, ela focava que era a tal possibilidade de criar o tal organismo que, de certa forma, identificasse os riscos e os benefícios da inteligência artificial, e depois, na parte da orientação, ela também achava que era importante, no fundo, dando seguimento àquilo que a União Europeia já foi pioneiro, que foi criar um regulamento sobre a inteligência artificial, mas definir, no fundo, normas mínimas à escala mundial para uma utilização que fosse segura
e ética, e acho que este aspecto aqui é muito importante, o seguro e ético da inteligência artificial. Eu quando me ponho em cima da mesa, por exemplo, todo o potencial que esta tecnologia tem ao nível da saúde é qualquer coisa extraordinário. Mas noutros contextos chega a ser assustador até onde é que aquela tecnologia pode se sobrepor aos seus próprios criadores e como é que nós vamos controlar o potencial desta tecnologia. Portanto, é algo de bom, sim, mas que tem que ser muito bem acompanhado. Doutora Ana Rita, tem que ser balizado. Só recordar, tem que ser, logicamente, mas só recordar parte do discurso feito este ano por uma primeira-ministra de um Estado-membro que recorreu à inteligência artificial e cujo discurso depois anunciou, não tinha sido feito por ela e estava perfeitamente consentâneo com a política do seu partido. Bem, só essa parte. Mas também dizer que a inteligência artificial e esta proposta que o Dr. Marco dizia, da governação a nível mundial, tem estes atritos. Se tem interestados, o que não terá a nível mundial. E depois, a inteligência artificial, a tecnologia a nível mundial é controlada não pelos Estados, mas por empresas privadas. Isso é o grande problema, é que os Estados não controlam essas empresas privadas. Mas os Estados fazem as leis e podem... Mas consegue-se muito bem aqui, em termos de tecnologia, enfim, contornar as situações. E nós sabemos, os Estados fazem as leis, mas, por exemplo, falemos da taxa sobre o rendimento das grandes empresas que operam na União Europeia e que não se conseguiu implementar, não é? Nem isso se conseguiu implementar. Portanto, são situações complicadas. A inteligência artificial e os seus riscos associados têm que estar na ordem do dia também, porque estão aí para ficar, mas não é fácil controlar. Muito bem. Há também essa nota da Presidente da Comissão Europeia para o trabalho que ela própria referiu como pioneiro importante da Comissão na igualdade de género, importante, como ela própria referiu, como mulher, que também foi importante reconhece que houve de facto um trabalho importante da União Europeia nesta matéria da igualdade de género? Sim, cada vez mais. Nas negociações salariais, na imposição, nos lugares, basta olhar hoje para o plenário, não é? Uma Presidente da Comissão, uma Presidente do Parlamento, não é? Isso é significativo. Tem sido feita alguma coisa, mais por alguns Estados-membros do que outros, ou mais aplicável nos do que outros, mas tem sido feito, há muita igualdade. Aliás, vemos as mulheres nas lideranças, muitas CEO de empresas, cada vez mais, acho que tem sido feito, com pequenos passos, mas tem sido feito algum progresso. Lembrando, a Presidente da Comissão e a Presidente do Parlamento Europeu. Pois estava eu a dizer. Sim, exatamente, temos duas. E noutros cargos também, exatamente. Inclusive a Roberta Metsola. E do Banco Central Europeu, já agora, doutor Marco. Sim, exatamente. São mulheres que nos comandam na União Europeia. Aliás, a Roberta Metsola fez questão de dizer que foi um trabalho fantástico de van der Leyen num momento difícil. Portanto, isto também revela uma união em termos de posições, quer da Presidente do Parlamento, quer da Presidente da Comissão Europeia. Também pertence à mesma família política, claro, não é? Logicamente, claro. Mas acho que foram 4 anos, não só da Presidente, mas de toda a Comissão, com um trabalho árduo, com desafios, enfim, únicos, e que agora o 5º ano não vai ser melhor, porque temos uma crise económica por aí, uma inflação que não se controla assim tão rapidamente. Penso que isso é incontornável. Por falar em inflação, dos deputados portugueses que abordaram a Presidente da Comissão Europeia, precisamente no final dos trabalhos, ficou essa nota do deputado Rangel, que disse que os portugueses estão a atravessar de facto um momento difícil, e defendeu uma nova estratégia para a inflação, para lá da atuação do Banco Central Europeu, pedindo uma intervenção à semelhança do que foi feita pelos Estados Unidos. Que opinião é que tem relativamente a
é esta a opinião de Paulo Rangel, não sendo propriamente dos economistas, mas de qualquer maneira deixo os microfones para olhar precisamente, doutora. Portanto, é um apelo que já tem sido feito pelo Estado português. O Banco Central Europeu continua a pensar, como medida de política monetária, que o aumento da taxa de juro é a solução. Claro que os portugueses têm sentido muito isso, com a redução do salário real, com o aumento dos encargos relativamente aos compromissos da banca. Não é de fácil solução, porque não se aumenta salário assim de um momento para o outro, porque os consumidores também nem sempre podem pagar aquilo que depois o custo do trabalho se reflete no custo final do produto. Não creio, em termos pessoais, muito pessoais, que a redução das taxas de juro estagne neste momento, nem reduza. Portanto, acho que vão aumentar, não demorará muito, vai aumentar mais, não digo meio ponto, mas 0,25, qualquer coisa por aí. As outras medidas, enfim, só se for a compensação, e a compensação tem sempre a ver com os Estados. O que o Estado português poderá fazer é, no caso, como tem uma folga orçamental, reduzir a parte das receitas orçamentais, que são os impostos, não é isso? É uma medida, veremos no Orçamento de Estado próximo. Marco. Penso que é isso. Miguel, eu enquanto cidadão vou dizer que, de facto, acho que o Banco Central Europeu se calhar está errado, não é? Essa opinião é generalizada. Eu obviamente eu sinto na pele e leva-me, portanto, por causa disso, leva-me a crer que porventura eles possam estar errados. Eu não sou economista, não sei. Claro. Efetivamente, o que é certo é que essa contestação sobre este modelo encontrado pelo Banco Central Europeu é cada vez maior. Não sei qual será a alternativa. Agora, também estou convencido, como a doutora Ana Rita referiu, e estou convencido que, e aliás, von der Leyen referiu isso hoje, no seu discurso, que a inflação não vai baixar assim tão cedo, não é? E, portanto, não me parece que também o Banco Central Europeu desate já no imediato a baixar taxas de juros. Aliás, eu também sou da opinião que tudo indica que ainda haverá alguma subida por aí, não da forma como se verificou no passado, com subidas sucessivas e muito rápidas, mas que se calhar a tendência ainda vai ser de alguma subida, que ainda assim, quando estabilizar, isto leva de facto muito tempo até de facto nós sentirmos os efeitos práticos dessa eventual estabilização ou descida das taxas de juros. Portanto, o que é que eu vou lhe dizer? Bom, enquanto consumidor e cidadão, eu gostava que não fosse assim, gostava que fosse ao contrário. E se calhar a preocupação também da Presidente vai no mesmo sentido, até porque ela admite que os principais desafios passam pelo orçamento e pela defesa. Sim, também. Não é? Exatamente. Portanto, são duas áreas que a Presidente da Comissão Europeia que defende o alargamento, mas que obviamente que tem que olhar para estas duas áreas, a segurança e o orçamento, por consequência desse alargamento. Obviamente. É indubitável. Obviamente, porque o quadro financeiro não se altera assim de um momento para o outro, não é? Os países que entrarem não têm assim um PIB tão elevado que possam contribuir de uma forma muito significativa, vão ser mais beneficiários do que pagadores, nós sabemos disso, não é? E isso é uma preocupação que existe na União Europeia, mas o alargamento aqui é incontornável por outros aspectos geopolíticos, não em termos financeiros, mas ela compete ter essa salvaguarda relativamente aos orçamentos, não é? Certamente. Marco. Sim, não, subscrevo. Eu só juntaria, sim, em relação a isto, como a doutora Ana Rita disse, de facto, o alargamento e também o aprofundamento. É o aprofundamento da União Europeia e o seu alargamento, as duas coisas estão interligadas. Agora, eu juntaria, era outro desafio, que é o facto de nós estarmos há pouco tempo, na verdade, as eleições, isto passa num instante, é menos de um ano. É menos de um ano. São 9 meses. E como ela dizia, bom, quando os europeus, no dia do voto, atrás da urna, atrás da cortina, vão-se questionar como é que está a sua vida, o que é que a União Europeia tem feito, o que é que tem melhorado, e, portanto, são 9 meses para dar resposta a estas preocupações. E eu achei piada porque a Euronews, por exemplo, fazia há dias uma reportagem com entrevistas de rua às pessoas sobre o que é que no fundo o que é que esperavam deste discurso e que problemas é que queriam ver resolvidos. E de facto,
Enfim, se nós entrevistarmos 20 pessoas terão uma opinião diferente e toda a gente verá o seu problema, ou é o problema da adaptação, ou é o problema do emprego, ou dos salários baixos, ou o problema da segurança, da paz, ou o que quer que seja. Toda a gente tem, de facto, problemas que gostaria de ver resolvido e, portanto, há aqui muita coisa ainda a fazer nestes 9 meses que faltam, para se garantir que não se chegue a junho de 2024 e que não se tenha algo que ninguém quer, que é uma taxa de abstenção altíssima, contrariando aquilo que foi a tendência das últimas eleições em 2019, que curiosamente nessa altura inverteu-se um pouco a linha daquilo que tinha acontecido para trás, assistiu-se até um aumento da participação, nomeadamente dos jovens, e era importante que essa tendência voltasse a se repetir agora. Não sei se efetivamente é isso que vai acontecer, mas pronto, faltam 9 meses, ainda há muito tempo e normalmente essas tendências também são muito determinadas em função das conjunturas do momento. Por melhor que esteja a situação da União Europeia agora, ou quer que seja, o que tiver que acontecer naqueles 15 dias próximos das eleições já há de ser determinante um bocadinho para aquela intenção de voto. Normalmente é assim que as coisas funcionam. Muito bem, chegamos ao fim deste programa, que é um programa anual, não deixa de ser, de análise ao discurso sobre o Estado da União, só teu, da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, com os nossos convidados, doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Jacques Delors. O nosso muito obrigado por ter aceitado este nosso convite também do Marco Teles, gestor do Europe Direct Madeira. Agradeço também a presença, mais uma vez este ano, aqui neste estúdio improvisado a partir do Il Vivaldi. Boa tarde, muito obrigado. Obrigado nós. A atualidade vivida ao pormenor, os temas da atualidade, as pessoas em destaque, a entrevista, aqui nesta rádio.